Formiga Cast, um choque de conversa sobre o melhor da cultura pop. E aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um Formiga Cast na área, podcast do projeto Formiga Elétrica, que se você conheceu agora, caiu aqui de paraquedas. Nós falamos sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre literatura, séries, tudo que orbita o universo da cultura pop. E se você curtir aí o nosso trabalho, se ainda não nos segue, por gentileza, pense em tornar-se seguidor ou seguidora do Formiga Elétrica. Nosso conteúdo também é replicado no YouTube. Se você está nos ouvindo por lá, também se inscreve no canal, por gentileza, ajuda a gente, comenta, todas essas coisas aí de sempre. Estamos nas redes sociais também, mas principalmente no Instagram, que é @formiga.elétrica, mas pode procurar a gente no Facebook, no Blue Sky, no X. É isso. Bora pro tema, então. Hoje aqui a gente veio para discutir aquela velha história, né? Tem muita gente que gosta do que a gente vai falar aqui, do nosso objeto de interesse, mas tem muita gente que odeia. Então, nós vamos não apenas falar sobre o gênero em si, se é que dá para chamar de gênero também, porque isso é parte da nossa discussão aqui, mas vamos tentar responder por que tanta gente odeia musicais. E para isso, estamos aqui eu, Daniel Fontana, Let's start at the very beginning. Juntamente com o cantor das multidões de Arapongas, diretamente do Cinema Aventura, Marcos Damiani Lobo. Eu ia me apresentar musicalmente, mas eu vou poupá-los, tá? E junto conosco aqui um cara que fazia um tempo que não aparecia no Formiga Cast, mas aqui chega sapateando, nosso Fred Astaire da podosfera, Alexandre Luiz, diretamente do Cine Alerta. Pô, valeu pelo Fred Astaire, valeu pelo convite. Vamos pra esse papo aí, que o musical é sempre muito legal. Quer dizer, nem sempre, né? Tem alguns que não dá, não. É isso aí, bora lá. Se vocês que nos ouvem já conhecem o Formiga Elétrica há algum tempo, um tempinho considerável que seja, já devem ter esbarrado na gente falando sobre ficção científica, claro, né? Se você não sabia, o nome Formiga Elétrica aqui é por conta de ficção científica, então é algo que aparece bastante por aqui, tá? E uma das discussões que a gente sempre tem, vira e mexe, seja em live, seja em conteúdos aqui, a gente acaba sempre chegando nisso, quando o assunto é ficção científica no cinema. E por quê, na verdade, né? Vai fazer sentido, né? Parece muito distante aí do universo dos musicais, mas vai fazer sentido logo mais. Então vamos lá. Ficção científica, ela não é tão fácil de se definir quando você está falando de audiovisual, tá? E esse tipo de confusão pode ser vista até em palavras, em pensamentos de caras que são verdadeiras autoridades em matéria de roteiro, em matéria de cinema, como o próprio Robert McKee, que eu vou citar logo mais aqui, porque ficção científica tem aquela questão, né? Alien é ficção científica, mas MIB também é. Só que um tá mais pendendo pro terror e o outro tá mais pendendo pra... mais pendendo não, né? É totalmente comédia, com um skin de ficção científica. Mas aí a gente sempre pensa naquele negócio, né? Prateleiras de videolocadoras, né? Nós que vivemos essa realidade das videolocadoras, né? Essa questão da categorização, né? Da caixinha e tal. Não que nós sejamos adeptos a colocar toda a obra de arte dentro de uma determinada caixinha e ela não vai sair de lá, não é isso. Mas... conforme eu falei, você tem esse lance da ficção científica que é difícil dizer o gênero ficção científica, porque na verdade, dentro do audiovisual, muitas vezes eu tô falando, tá? Não tô dizendo que não acontece, mas muitas vezes ele é somente um verniz, né? Ele é um cenário, né? É um skin, né? Para usar um termo de games aqui. E para você achar uma ficção científica da gema mesmo, é difícil.
é difícil demais, né? O que vem na cabeça, assim, de cara é 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque ele simplesmente ele despreza vários tropos de estruturas comuns que a gente está acostumado, não só no cinema ocidental, mas eu digo, essas jornadas de 3 atos, jornada do herói, sabe? Tudo isso que normalmente se estuda quando se faz história, né? Estrutura de história, por assim dizer. Então, fica muito difícil, né? Você achar um filme que seja de ficção científica puro. Então, como é que você coloca isso? Vamos supor, você viaja no tempo e você tem lá a sua locadora e tal. Normalmente você vai iria se guiar pelas etiquetas, né, que as distribuidoras já mandam, né? Tá lá escrito ficção científica, você vai meter em ficção científica. Mas supondo que isso não existisse, né, você ia ter que se virar, pensar um pouquinho e falar, caramba, mas isso é ou não é ficção científica? Isso pode ser mais comédia? Posso categorizar de outra forma e por aí vai? Bom, é uma discussão complexa e esbarra aqui na nossa discussão sobre musicais, porque a gente vai procurar um denominador comum para musicais aqui, antes da gente partir para as percepções gerais do público, né, que a gente ouve. Eu sei que nós três aqui no podcast, nós gostamos pra caramba de musicais, e isso é uma coisa que vem, sabe, desde a mais tenra idade, né, mas a gente também já ouviu muita gente falar que odeia. E antes da gente chegar nesses pormenores, a gente vai tentar isolar aqui o que seria de fato um musical. Parece muito fácil de responder, mas não é tanto, né? E a gente não precisa para isso retroceder lá à arte poética de Aristóteles, né? Até porque na época dele não tinha musical, né? E a gente pode pegar uma obra que é muito mais recente, né? Que é o livro Story do próprio Robert McKee, no caso, e pegar ali na página 91, na edição nacional, e procurar aqui, entre gêneros, subgêneros, estruturas e tal. A gente tem aqui, musical. E o que o Robert McKee nos diz a respeito disso? Vamos lá. Descendente da ópera, esse gênero, olha só, ele já bateu o martelo que é gênero, tá? Descendente da ópera, esse gênero nos apresenta uma, abre aspas, realidade, fecha aspas, em que os personagens cantam e dançam suas histórias. É frequentemente uma história de amor, mas pode ser um filme noir. A adaptação para os palcos de Crepúsculo dos Deuses, né? Esse é um exemplo inusitado, na minha opinião. Drama social, Amor Sublime Amor. Trama de punição, O Show Deve Continuar. Biografia, Evita. De fato, qualquer gênero pode funcionar na forma musical e todos podem ser satirizados na comédia musical. Tá, vamos ver uma pequena contradição na própria fala do McKee, né? Em que ele fala assim, personagens cantam e dançam suas histórias. Então, normalmente, eu acho que essa é uma percepção mais geral, é que o musical, o personagem vai cantar uma música em determinado momento, não só pela necessidade de se colocar um número musical, mas para colocar alguma coisa que esteja falando sobre a história. Uma música exclusiva para aquela narrativa e tal. Ok. Só que ele colocou aqui o All That Jazz, né? O show deve continuar. Não é o caso, né? Nós concordamos que, assim, existe a música é um elemento fundamental dentro daquela narrativa, mas ela não é a mesma coisa que um musical da Disney, né? Da mesma forma que, acredito que os dois aí também vão lembrar, quando a gente ia nas locadoras também, era muito comum nós vermos cinebiografias de artistas musicais na prateleira de musical. Quando tinha a prateleira de musical, é claro, né? Sendo que na maioria das vezes esses filmes eram dramas, né? Porém, se você for olhar pelo viés de que o musical ele precisa ter a música como elemento fundamental, que eu acho que é uma forma mais até, eu diria, mais abrangente, também mais honesta de classificar o musical. Não sei se vamos concordar até o final, mas enfim. Então você poderia sim, se assim for, você poderia de fato colocar as cinebiografias musicais como musical.
Porque, afinal de contas, quando a gente vai assistir esses filmes, a gente espera que hajam números musicais, né? E eles, obviamente, não vão ajudar a contar a história. Eles são interlúdios que servem pra gente ali embarcar na jornada do protagonista. Enfim. Por outro lado também, a gente tem filmes que são meio que híbridos disso, né? Que não só param para que as pessoas cantem e dancem, né? E lembrando que esse cantar e dançar que o Maqui colocou aqui é um cantar e dançar que normalmente faz parte da diegese do filme, né? Então, o mundo dentro daquele universo ficcional, ele para cantar e dançar como se fosse uma coisa normal, ninguém questiona e tudo mais. Diferente, sei lá, de um... Vai, para usar um exemplo mais recente, né, o Coringa 2, né, que as coisas se desenrolam na cabeça das pessoas, né, mas a rigor, né, os musicais clássicos, a gente tinha isso dentro da diegese do filme. Agora, quando a gente pega um Irmãos Cara de Pau, por exemplo, você tem só um caso em que a história está sendo cantada e dançada, que é a parte da Aretha Franklin, mas no resto é só parar para ter um número musical, né? E aí, a gente coloca na caixinha de musical, não coloca e tal. Então, é um assunto mais complexo do que parece, né? E a gente vai aqui expor todo o nosso amor pelos filmes que, sabe, vêm recheados de músicas e, às vezes, números de dança para nós. E vamos ver o que vai dar aqui, né? Já falei demais. Então, quem quer seguir a partir daí? Posso. Você falou um negócio, né? O Irmãos Cara de Pau é realmente difícil de classificar quando a gente leva em conta todas essas convenções, né? Uhum. Só que se a gente classificar os Irmãos Cara de Pau como musical, por conta da cena da Aretha Franklin fazer parte realmente de um número musical, o Máscara também é um musical, né? Sim, é verdade, é verdade. É. Vai mais longe do que parece. Porque o Máscara tem os números musicais dentro do filme que fazem parte da trama, né? Tem aquele clube lá onde canta a personagem da Cameron Diaz. E de repente tem a cena de musical do Máscara fazendo todo mundo cantar o Cuba Pete, né? Então, que parece uma cena de musical. Sim. Então, é um musical também? Na minha opinião, não. E assim como também não é o Irmãos Cara de Pau. Eu costumo classificar assim, né? Mais ou menos simplificando o que você falou. Uhum. Se você pega o filme, tira as cenas musicais e a trama continua fazendo sentido, ele não é um musical. Você pode pegar uma cinebiografia de um artista e você tirar os números musicais da cinebiografia dele. Uhum. Você está contando a história do cara, tira as partes musicais e o filme vai continuar contando a história do cara. Você sabe que ele era um compositor, não necessariamente precisa de ter a música dele sendo exibida ali. Claro que o contexto da música dele é importante para que você entenda quem é esse cara, o que movia ele, o tipo de música que ele fazia. Mas a história dele em si, ela não vai sofrer nenhum tipo de corte. Você conta a história dele de forma linear ou não linear, tirando a música. Uhum. Se você tira a música e interfere no sentimento dos personagens, aí é musical. Você pega Cantando na Chuva, se você tira, né, vamos tirar aqui a mais emblemática cena do filme. Se você tira aquilo do filme, você não sabe que o personagem estava feliz. Faz sentido. Eu vou Muito bem. Eu vou elucubrar depois em si, eu vou até anotar, porque agora o Marcão fala, depois eu volto. Só para complementar, né? Sobre ser um gênero ou não, se a gente levar a definição de gênero como algo ao pé da letra, é um gênero, né? Quando você pega discussões sobre animação, né? Animação é um gênero? Não, animação não é um gênero. Animação é um meio de contar a história, porque estilo, ser né? É um meio de contar, né? Uhum. Porque se você... ser uma animação não é uma convenção narrativa. Ela é só o meio de você contar. E por meio da animação você conta a história que você quiser. Você conta drama, você conta um musical, você conta uma ficção científica. Né? Então porque era só um meio. o Alexandre, porque que nem o Daniel falou, né? Por exemplo, que você tinha comentado, Daniel? O que é? Tanto era uma coisa quanto outra?
O MIB e o Alien, você tá falando? Exatamente. Ah, exatamente. são ficção MIB e o Alien, que científica. você tinha falado. Exatamente. O mesmo caso aqui da animação. Ghost in the Shell e Wallace and Gromit. Sim. Uhum. Então, né? É uma Eu acho ficção que- científica pura, né? Ghost in the Shell é uma ficção científica pura. É um filme de ficção científica. Que ele é contado por meio da animação. Então a animação não é uma convenção narrativa. Certo. E se você levar em conta a questão do musical, ter a música para expressar o sentimento dos personagens é uma convenção narrativa. Se você tira isso, então, né, o musical de fato é um gênero. E assim como o gênero da ficção científica, ele permite embarcar diversos tipos de histórias. Seja um drama, seja um romance, seja sei lá, um filme policial, seja até um filme. Um filme não, né? Porque ainda não fizeram, mas histórias de super-herói, né? Porque já tivemos aí episódios musicais de algumas séries de super-herói. Inclusive, Buffy deu origem a isso, se não me engano, e é um episódio muito legal. Então, de qualquer forma, é um gênero. Pelo menos eu considero como um gênero. Um gênero muito abrangente, dá para contar diversos tipos de história. Mas levando em conta essa classificação do que é gênero, né? Que é essa união de convenções narrativas. Eu tenho que concordar a questão do estilo mesmo, né? Outros exemplos. Se a gente começar a ampliar, você vai ver que em vários gêneros, que a gente considera como gêneros, são um pouco. Se pegar uma coisa ou outra, vão ser meio problemáticos, né? Por exemplo, diferenciar um filme. Né? Por exemplo, diferenciar um filme policial de um filme de ação. Também tem uma linha tênue ali, né? Pois é, você pega filme policial, Máquina Mortífera. Por exemplo, Máquina Mortífera. Fogo contra né? fogo. Sim. Né? Então, completamente diferente. Ou até, por exemplo, Sexto Sentido seria um suspense ou um terror? Né? Tem muito. É bem interessante ver essa tipo de. Que até hoje é uma coisa que tem discussão, né? Então, acho muito. Até o próprio Alien, né? Tem gente que discute se é ficção científica ou terror. Sim, exatamente. Mas agora, deixa eu voltar na fala do Alexandre antes que a gente perca, porque assim, você falou que não considera Irmãos Cara de Pau, mas se você tem uma cena em que a música é necessária e você pensa no filme, deixa eu ver se eu consigo me expressar. O Irmãos Cara de Pau é complicado mesmo. Porque tem a cena do James Brown também, que a história não está sendo contada, mas a música e a cena são importantes, né? Se você tirar aquele número musical. É complicado. Então. Ele é um filme que transcende. Eu adoro esse filme. Eu amo também. Bom, primeiro que a trilha sonora é um espetáculo, né? Sim, sim. É um negócio assim, fora do comum, e é um filme que ele é gigante, cara. A primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei impressionado pelo tamanho que ele vai adquirindo, em termos de escala, tudo que vai acontecendo ao longo do filme. E eu adoro, assim, mas eu sou muito relutante em considerar o Irmãos Cara de Pau um musical. Ele é um filme que depende da música, sim, né? Pelos protagonistas e tal, e pela história que ele tá contando. Mas. Não sei, eu realmente não consigo considerar ele um musical, pelo menos não um musical da forma como a gente espera. Ele pode ser um musical quando convém ser. Ah, sim, sim. Mas sabe um filme que eu lembro, a cena, assim, aí vocês vão concordar comigo, que não é um musical, mas tem uma música que realmente, assim, une os personagens, que é Magnolia, né, cara? Pra caramba. Dificilmente a gente chamaria de musical, mas exatamente. E é uma cena fundamental ali, né, cara? Seminal ali pro filme, né? Estão aparecendo várias coisas aqui inusitadas, né? A gente vai lembrando e vai mandando. Mas assim, só uma parte. O primeiro filme que eu vi no cinema foi musical, cara. Olha só, qual foi? Popeye. Olha só. Eu adoro esse filme, né? Com todos os seus problemas. Primeira pessoa que eu conheço que assistiu Popeye no cinema. Reprise já, né? Mas. Tá. Mas tava valendo, cara. Pra dentro da nossa discussão aqui, ele tem canções originais, ele tem músicas que contam a história também, ele tem todo um esquema teatral, por assim dizer, que eu acho que coloca ele na categoria de um jeito assim indiscutível. Agora,
enquanto a gente tem um caso indiscutível, vamos voltar lá para as cinebiografias musicais também, que concordo com o que o Alexandre falou a respeito de que se você tira isso, você vai querendo ver. Mas se você tira isso, ela não é fundamental para a trama. Porém, a gente tem alguns casos em que os caras eles conseguem unir uma vertente na outra, como por exemplo, eu não tô falando que o filme é bom, tá? Mas eu tô falando que ele segue essa toada e consegue de alguma forma unir as canções do cara com os momentos da vida dele. Eu tô falando, não sei se vocês viram, Uma Vida Sem Limites com Kevin Spacey, que era a biografia do Bob Dylan. Sim, sim. É um dos que eu penso em primeiro lugar, assim, quando fala de musical, que também é cinebiografia, né? De fato, ele une bastante isso. O filme do Elton John, né? Isso, eu ia falar dele Recente aí, também. consegue fazer isso muito bem também. Uhum. É porque o musical também tem que apelar um pouco pro surrealismo, né? Pois é, e eu acho que é por isso até que existe o tema desse podcast aqui, que é porque as pessoas não gostam dos musicais. Eu coloco muito isso por conta dessa abstração que é necessário que a pessoa se permita. Uhum. Se a pessoa não se permitir essa abstração, ela realmente não vai curtir musical. E é uma pena. Eu não culpo quem não consegue, mas eu só acho uma pena assim, que exista isso, né? Da pessoa torcer o nariz simplesmente porque é algo que quebra com uma coisa que ela... Quebra com a narrativa convencional, né? De você... Mas isso é tipo criança que não consegue comer brócolis, né, cara? Que só quer. É um pouco. Só quer docinho salgado. E é contraditório também, né? Porque muitas das pessoas que dizem que não gostam de musical gostam das animações da Disney. Duvido não gostar de um Rei Leão, por exemplo. Exatamente. Não considera que é musical, né? Ou não é tão estranho porque é animação. E aí, é uma animação mesmo, então já tô abstraindo o suficiente, né? Então, encara de boa, assim. Eu acho, sinceramente, que aí a gente tá entrando numa questão de que, assim, a animação no Ocidente é considerado produto menor. Então aí pode ter cantoria e foda-se. Entendeu? Não foi nem nesse sentido que eu quis dizer, não. É mais no sentido que, assim, a animação já é um meio que permite essa abstração, né? Então, a animação, você não tem limite para ela. Você pode fazer qualquer coisa em animação. Então a pessoa já tem isso no subconsciente. E o musical, ele meio que leva pra isso. Porque quando você tem um grande número musical no meio de um Rei Leão, né, que eu citei. O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, por exemplo. Que na versão animada é lindo e na versão live action é broxante. Exato. Né? Eu acho que vai muito por conta disso. Inclusive a própria versão live action reduz os números musicais meio que com medo da aceitação do público, porque sabe que é esquisito mesmo, no caso do Rei Leão, né? A gente tem recentemente filmes que não se vendem como musicais, né? As pessoas se surpreendem quando vê que é um musical, que foi o caso do Onca. Isso que eu ia falar. E é um musical muito bom, inclusive. Sim, é muito bom o filme. Eu ia comentar esse negócio da questão de vender, de ter vergonha de falar. Até eu acho que um pouco a biografia do Elton John também esconderam um pouco, assim, sabe? Escondeu mesmo. Eu também, sabia que teria algumas coisas meio, né, na ideia do musical, mas o filme foi muito mais musical do que eu imaginava. Sim. Agora, nesse fim de ano aí, entrou um sobre o Robbie Williams, né? Uhum. Que é o Better Man, né? Que é bizarro, né? Ele é um macaco e tal. E, sei lá, não foi muito bem de crítica nem de público, né? Não dá nem pra gente falar porque a gente não viu ainda, mas... Aliás, a gente tá falando de musical num momento assim bem peculiar, né, da história do cinema, porque a gente teve o Coringa 2, né, e estamos no meio da polêmica do Emília Pérez, né? Teve o Wicked também, né, no fim do ano passado, que foi muito bem de bilheteria. Exatamente. Agora, eu falei esse lance das pessoas acharem até a animação um produto menor, assim, que também, como o próprio musical também sofre preconceito por grande parte do público, né? Na real, o público que lota mesmo o cinema, né? Que é aquilo que a indústria quer, porque eu trabalhei num pico que eu comentava, né? Que quando eu vi Rei Leão, eu tinha chorado quando o Mufasa morre, né?
E o cara achou o cúmulo eu ter falado isso. Eu falei, mas qual o problema, cara? Aí, porque é desenho. Eu falei, tá, e daí? Caraca. Porra, ele quando criança nunca viu o Bambi, não, né? Não, mas não, mostra. Aí você falou pra ele, não, então eu vou te passar um desenho, chama Cemitério dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes. Nossa. Aí você assiste lá e me fala depois. Cara, se você pegar uma animação, essa eu acho que, eu nem lembro se tem número musical, porque eu fiquei traumatizado quando eu vi criança, mas era só mandar o fulano assistir o Cão e a Raposa, cara. Também. Eu tenho medo de rever esse filme hoje, cara. Sem brincadeira. Mas. E aí vai muitas pessoas serem um pouco reprimidas com o próprio sentimento também, né? Às vezes o cara até chorou vendo o Rei Leão, mas tem que tirar onda porque. Não pode falar. Apesar que todo mundo sabe das minhas histórias, né? De quase não chorar, né? Aí você tem que procurar um terapeuta, né? Estamos vendo isso. Mas vamos lá, ainda na seara de cinebiografia musical, porque isso é um campo vasto, né, para nós. Pelo menos me parece que é. Agora, vamos lá, Alexandre. Você que tá na febre de discutir essa parada. No caso do Elvis, do Baz Luhrmann, cara, também é um caso meio sui generis, né, para nós, né? Também e Baz Luhrmann, né? Sim. E o fato de absorver, para quem não sabe, né, o filme ele se apropria da linguagem visual dos documentários dos shows do Elvis da década de 70, né, em determinado momento. Né? E isso, porra, dá um outro ar pro filme de um jeito que é absurdo, né? Colocar mais um outro estilo, do tipo documentário musical no meio do filme, né? Exato. E aí o cara. E todas aquelas liberdades visuais, né, a qual o filme se permite, eu acho interessante, né? Na minha locadora ele iria pra prateleira de musical. Pro musical. Provavelmente. Um filme que relata sobre um músico e a gente não considera musical, pelo menos eu não considero, é Amadeus, né? Não é. Esse não tem como. Não, esse não é. Agora, o filme do Queen, né? O Bohemian Rhapsody. Esse acho que não é. Porque ele é um filme muito quadradinho, né? Pois é, e na época ele foi muito, sabe, chamado de musical. Muita gente se referia a ele como musical. E a gente até no Cine Alerta gravou sobre o filme. Eu não sei se a gente gravou sobre o filme ou se a gente gravou sobre o Oscar e aí entrou no assunto. Eu acho que a gente acabou gravando sobre o filme. E aí a gente falou, gente, não é um musical, para com isso, né? Ele tem um momento ali que tem uma certa liberdade de sair um pouco dessa parte mais quadrada de contar a história, que é quando tem aquela montagem de vários shows e tal, mas no geral, ele é uma cinebiografia das mais... Caretas demais, assim. E não dá pra chamar esse filme de musical, né? Mal dá pra chamar de filme. E a gente tá tocando numa coisa interessante que é assim, por exemplo, a gente falou do Queen, a gente falou que é uma banda e tem as músicas do Queen e tal, e é totalmente careta. Coisa que a gente não pode falar do The Doors, né? Exatamente. E que nos traz uma outra lição aqui, cara. Quando os integrantes da banda falam, nossa, aprovamos a produção, é porque o filme é uma bosta. Quando eles falam que odiaram, é porque vem filme bom, né? O The Doors eu não considero musical. Pra mim não é. Ele é uma cinebiografia, tem ali as sequências musicais envolvendo shows, composição das músicas, mas não considero. Mas você não acha que aquela questão quase que sobrenatural do filme não entraria, cara? Eu acho que não. Acho que é mais. Aí é mais da cabeça do Jim Morrison pelo olhar do Oliver Stone, sabe? E não tem tanto. Mas é válido, né? Não, é válido para nossa discussão, mas eu também acho que assim, as partes mais viajadas do filme, elas não estão tão atreladas à música. Né? Tá mais atrelado ao estado de espírito do Jim Morrison, do uso de drogas e tudo mais. Assim. É isso. Considero. Eu acho que a única parte que realmente é isso é a Not That Year, que é mais. Que aí tem os índios que entram ali no palco, aquela coisa toda, né? Mas assim, só chutei esse aí porque valia a pena falar dele. É um filmaço também e esse não precisa nem falar da qualidade da trilha sonora, né?
Eu gosto pra caramba também. É. Embora a banda odiasse, né? Mas aí, dane-se. Sim, sim, sim. A gente ia citar filmes assim pra testar aqui ou não? Vai fundo, cara. Se você quiser falar aí, quiser cantar, pode cantar também. Soltar a voz igual o Russell Crowe nos Miseráveis, cara. Ô, bobo! Ou o Jared Butler no Fantasma da Ópera. Nossa. Até hoje não assisti, cara. Cara, esse filme pra mim é um problema, porque eu gosto demais da história, eu gosto demais das músicas, acho o Fantasma da Ópera sensacional, assim, só que o filme é todo equivocado, né? Começando pela escalação do Jared Butler, que não dá. O cara cantando é terrível, é tão ruim quanto o Russell Crowe nos Miseráveis, assim, é bem complicado, sabe? É um dos erros, um dos maiores erros do Joel Schumacher. Tá em O Fantasma da Ópera. Assim, visualmente ele é até bonito, sabe? Mas quando entra o Jared Butler, o negócio não vinga, não. Uma coisa, será que a gente pode falar assim da nossa impressão da impressão das pessoas, o porquê que odeia ou não? Claro que pode, cara. Eu falei, tá liberado. Não, então beleza. Eu acho, cara, que muito do ódio de algumas pessoas sobre o musical é que tem uma questão assim de ser um gênero que não pega mais, porque é um pouco é muito feliz. Eu acho que tem essa problemática de, nossa, é muito, sabe, é muito tudo exagerado. Eu acho que as pessoas não têm mais essa paciência. Porque, por exemplo, o primeiro filme sonoro, né, vamos dizer assim, mais conhecido, O Cantor de Jazz, né? Uhum. Então eu acho que teve toda uma explosão de produções e tem um monte de filme aí que ganhou Oscar aí durante os anos 30, 40, que eram musicais. Então tem essa coisa meio da superficialidade, da alegria. Eu acho que tem um pouco de crítica a respeito disso. Então tudo que vem que pode ser totalmente subversivo a isso, a gente vai citar aí o All That Jazz, que é um filme completamente depressivo, né? Sim. Mas assim, não tem nada a ver com aquela coisa da alegria. Então eu acho que essa superficialidade da alegria, eu acho que enche o saco pra muita gente. Talvez seja um ponto. A superficialidade relativa, né? Vamos deixar isso claro, né? Porque Não, sim, é a percepção da galera, né? Sei lá, cara. Mas é um ponto de vista válido. Eu não descarto o que você acabou de falar, cara. O mesmo problema que leva, sei lá, a galera tipo, preferir as versões malignas do Superman do que o próprio Superman, né? Então. Uhum. Tem uma questão de autoafirmação também, né? E por preconceito, talvez, olhar o musical como algo mais feminino, então o público masculino não gosta, né? Geralmente quando o homem diz que gosta de musical, o sujeito que é mais preconceituoso já começa a te olhar torto, né? Vai falar que, pô, mas isso daí... Então tem um pouco de preconceito, sim, por conta de musical, que é uma bobagem tremenda. Uhum. E tem essa coisa é tudo muito feliz, tudo muito alegre e tudo muito, talvez, né, seja um gênero que exija mais sensibilidade e as pessoas não estão muito confortáveis com a própria sensibilidade. Então, pegando o ponto que o Alexandre comentou sobre sensibilidade, né, que talvez também, além daquele motivo anterior que eu tinha citado, dá pra somar que o foco da pessoa que vê o filme... assim, o foco da pessoa também é uma coisa meio equivocada, cara. Porque, assim, quando normalmente a pessoa assiste um filme, é pra ver a história. Sabe aquela conversa de que o que vai acontecer, né? Ah, sim. Uhum. Então, normalmente, em 90% dos casos do público comum, assim, que não tá ligado muito à forma, deixa isso aí de lado. Então, só quer acompanhar a história pra ver o que vai acontecer. Aí, quando é um filme... que a música que você precisa ter em mente, né? Você precisa ter em mente que o musical você tem que ter música. E aí, como ela vai ser mostrada, você tem que ter uma sensibilidade porque a música pode contar, né, a questão da técnica envolvida, a capacidade do letrista, do arranjador, do compositor, e ainda assim esperar que o diretor não arruine nada, né? Uhum. Sim. Por exemplo, por isso que o John Woo, que é um diretor... tanto na fala dele quanto no cinema dele, compara muito o filme de ação com o filme musical. Né? Uhum. E o grande motivo aí que ele faz essa comparação é a coreografia, né? Então, a coreografia precisa ser também um fator essencial para o musical, na minha opinião.
Não, pra caramba. E ainda, cara, eu acho bem estranho que aqui no nosso país a gente encontra tanta gente assim que não liga pro musical ou sei lá, é detrator do musical de alguma forma. E porque nos anos 70 a gente teve aqui né, não foi só aqui, obviamente, mas acabou chegando aqui também, né? Teve um fenômeno que era a galera assistir filmes de musical, né, e dançar dentro da sala, cara. Aqui, a tia da minha esposa falava, cara, que no Grease eles piraram, eles iam pra ficar dançando no cinema. O Rock Então Horror você já tá Picture- dando uma boa explicação pro pessoal não gostar de musical agora. Não, sim, É trauma. sim. Mas eu entendo que uma pessoa que vai fazer isso, ela já viu o filme umas 10 vezes, né, cara? Exato. Sim, mas aí ela tá fazendo isso com pessoas que estão vendo pela primeira, né? A Isso pessoa é que tá pela verdade. primeira vez, ou Isso então é é verdade. assim o ambiente, não quero Agora nunca mais ver descobrimos, musical, acabou o né? podcast. Descobrimos o problema. Não, mas isso é algo que aconteceu lá fora também, né? Antes que alguém fale assim, imbecilidade de brasileiro, não, isso aí, sabe, se você fizer uma sessão da meia-noite do Rock Horror Picture Show sim, nos Estados Unidos hoje, vai gente vestida, vai gente que vai dançar e o caramba, porque entende-se que todo mundo já sabe aquilo de trás sim, pra né? frente e tal, e- então é outra pegada, né? Mas o que o no Marcão falou- Wicked, no Wicked rolou um pouco disso, né? Tinha gente reclamando, o pessoal cantando as músicas do filme e tal. E até acho que o The Rock, né, comentou, o Dwayne Johnson, falou: pô, é um musical, deixa o pessoal cantar e não sei o que e tal. Sei lá. Vai um pouco aí da discussão sobre etiqueta no cinema também. Né? vai. Porque atrapalha um pouco a experiência, convenhamos, né? Claro. Mas, assim, o Marcão falou esse lance aí da galera que só quer ver a história, né, cara? A gente, então, acaba cruzando o nosso papo aqui com uma outra conversa que a gente teve. Não me lembro se passou pelo podcast e tal, mas foi que entre nós a gente já falou, que é o fato de que muitas vezes as pessoas vão falar mal de um filme hoje, elas só se prendem ao plot. Né? Elas não conseguem falar absolutamente nada que não seja relacionado, e eu não vou falar nem a roteiro, tá? Porque se você for falar de roteiro, você tem 1000 sutilezas ali, 1000 nuances pra prestar atenção. Não, é plot. Até parece que um cara vai matar todo mundo porque o cachorro dele morreu. Tipo isso, né? Sim, sim. Não, e o Marcos falou uma coisa, eu tenho um exemplo prático disso. Aconteceu comigo. Eu fui assistir Chicago no cinema, quando estreou e tal. E, pô, gostei do filme, tô lá assistindo, achei legal, gostei muito das músicas e tal, gostei muito das coreografias, e um sujeito perto de mim, assim, acho que tava com a esposa, sei lá. Chega num determinado momento do filme, ele... nossa, mas só tem música, vai logo. É isso, o cara ele só tá interessado em saber como que a história vai desenrolar. Ele quer saber só da trama, sabe? Pra onde que esse personagem vai, o que vai acontecer aqui. A música pra ele... Primeiro que assim, né? O cara foi ver um musical, tá reclamando que tinha muita música. Pois é uma é. coisa absurda. Talvez tenha sido levado pra ver o filme sem saber que era um musical, não sei. Acho difícil pelo pôster do filme. Eu trabalhei em locadora, eu sei muito bem. O cara vai sabendo que mas ele espera algo diferente. É musical, mas tomara que não tenha muita música, né? Meu filho, não é assim. Basicamente isso. Enfim. Mas La La Land tem uma hora que você até esquece que é musical, né? E é um filme que eu gosto pra caralho, também como musical, né? Sim, não sou muito fã do La La Land, não. Acho, sei lá, muito barulho em cima dele, mas é um bom filme e tal, mas não vejo tudo isso que pintaram ele na época. Mas a Disney teve um pouco disso, né? Até a gente estava falando de filmes que escondem que são musicais. A Disney, inclusive, tirou músicas dos filmes, né? A partir do Mulan, a gente foi percebendo que reduziu muito isso. E hoje em dia, ainda tem lá os filmes que têm, sim, seus números musicais, mas nada comparado ao que era Bela e a Fera, Aladdin, né? O próprio Rei Leão, né? Que a gente o próprio Rei Leão. Que ali também foi tirado uma música, né? Foi. Mas eu lembro de ter ido estimulando o cinema e ter achado assim, nossa, tem pouca música. Sabe?
parece que tá indo para um lado que não quer mais ser musical. Talvez para pegar um público que já tinha se cansado um pouco disso, né? Mas não sei. São coisas que são tendências, né, que vão acontecendo. Os musicais, eles nunca saíram de moda, né? Se for ver, a gente não teve um período assim que parou de fazer musical igual o western. Mas o western eu acho que também seguiu ali no cantinho dele de alguma forma, mesmo que fosse revisionista, crepuscular. Mas muito, muito tímido, né? Sim. Mas eu acho que os anos 80 dá pra gente falar que foi uma época quase morta pro western, né? Sim, Pois sim, é. teve Silverado e sei lá mais uma o que. exceção, né? O Cavaleiro Solitário do Clint é 81 também, né? Mas. Sim, mas é bem pouco, né? Exato. Já para musical, né? Ou para filmes que tinham música, porque, por exemplo, Footloose é musical? Pra mim é. Pra mim é. Ok. Sei lá. Mas é interessante, Não, cara, a gente falar inclusive da multiplicidade de coisas que dá pra fazer com musical, que as pessoas, tipo, acabam completamente ignorando, né, cara? Eu acho que o próprio... Por mais... Eu não sei o que vocês acham, tá, do filme. Eu gostei, tá? Mas independente de gostar ou não, foi uma aposta ousada você fazer o Coringa 2 como musical. Você gostou do Coringa 2? Gostei, Poxa, cara. foi você, junto comigo. Ele e o Hugo. Porque eu gostei também. Eu tive Ah, que, nossa, bom. cara. Três Eu evitei, pessoas. eu evitei discutir sobre esse filme, que tava todo mundo odiando, né? Colocando como o pior filme de quadrinhos de todos os tempos. E eu olhando pra aquilo, falei, gente, mas como as pessoas estão exageradas hoje em dia, né? Muito bem. Pessoas cara. que não viveram os anos 90. Mas, mas falando da multiplicidade aí do musical, que é um negócio notável, cara. E as pessoas, normalmente, uma pessoa que vocifera contra isso, sabe, que não gosta, que se apresenta como alguém que, eu não curto, não sei o que lá, ignora que, por exemplo, você tem filmes que são muito diferentes entre si, como, por exemplo, Quando as Metralhadoras Cospem, do Alan Parker, que com o elenco infantil. Bugsy Malone. Exatamente. Gostem ou não, cara, é uma aposta ousada também. Pensando que tava na década de 70 também e tal. Eu acho isso muito interessante, né? Procurar formas diferentes de se contar uma história que geram filmes muito diferentes. Não é só aquele tipo de filme que, sei lá, minha tia, quando tava assistindo o Mágico de Oz comigo, fala assim: já vai começar a cantar aí de novo? Porra, mano. Então, E assim, agora vamos lá, a gente sai de a nossa discussão aqui tá tão bacana que ela sai de um Bugsy Malone e pode ir para Apenas Uma Vez, o John Carney, cara. Inclusive, você comentou a questão do Bugsy Malone, fica a dica para quem nunca assistiu, procurar, porque realmente é realmente bastante inusitado. Sim. E o Ânsia aí do John Carney, concordamos que é um musical também, né? Silêncio. Eu não assisti o filme, cara. Porra, mano, como não, velho? Caralho. Até comentei lá no podcast que eu e o Alexandre fizemos lá das canções lá, que eu não tinha assistido o filme, cara. Ia assistir o filme. Porra, que mancada, mano. Que mancada. Esse é um filmaço. E é um tipo de filme que eu gosto, cara. Uhum. Que essa coisa que nem eu comentei lá, do músico comum, né? Eu acho legal isso aí. Sim. E o segundo filme, o segundo não, o filme seguinte dele, que é o Mesmo Se Nada Der Certo, né, com a Keira Knightley, também acho um filme legal, cara, que também fica nessa zona cinzenta aqui pra nós do que é ou não é musical, mas é um filme também que vale muito a pena, embora seja na minha opinião, inferior ao Apenas Uma Vez. Mas acho que vale a pena também. E quem viu esse filme, quem quiser mandar um e-mail ou escrever nos comentários aí, falando se acha que é musical ou não é. Aliás, discordar ou concordar de todos os filmes que a gente está falando aqui, à vontade. Vamos para uma outra vertente aqui. A gente falamos, né, da cinebiografia do Elvis, Baz Luhrmann e tal, todo aquele lance flamboyant que cabe ao biografado no final das contas e tudo mais. Agora, e se a gente pegar os filmes estrelados pelo próprio Elvis Presley? Não vou falar de todos, não, a partir de 1960, porque
pelo amor, né? Ali tem um monte de merda, tá? Vamos falar de dois apenas, tá? Balada Sangrenta, que é dirigido pelo Michael Curtiz, que eu acho um filmaço até hoje, cara. Não é porque eu gosto do Elvis, não, cara. Não, claro que não. Não, que o filme é bom mesmo. Agora. Não, o filme é bom, o filme é bom. E o Prisioneiro do Rock, Jailhouse Rock, de uma forma ou de outra, também prenunciou a cultura videoclipe, né? Sim. Concordemos com Sim. isso. Inclusive, os números musicais tirados desses filmes do Elvis normalmente são os videoclipes das músicas, né? Porque não tinha de onde tirar, então tirava dos filmes. Mas é que no Jailhouse Rock ele tem. Se você pegar qualquer filme genérico dos anos 60, você tem a mesma fórmula com uma trilha sonora, assim, um veículo para vender uma trilha sonora, né? Aqui no Jailhouse Rock ainda acho que existe espaço para um tipo de criatividade musical, falando em musical como gênero ou estilo cinematográfico, que é o fato de que a canção título, ela é cantada de uma forma que realmente lembra o videoclipe. Não é só o cara em cima do palco cantando, né? Então tem um cenário preparado para aquilo, né? Tem um cenário preparado e tem um porquê. Então a própria canção, ela faz parte da diegese do filme, mas sem que seja aquele convite à suspensão de descrença, porque no filme ele tá gravando um especial de TV. Então, no final das contas, os caras conseguiram, sem querer, fazer uma junção assim muito bacana do musical em si com um filme que apenas tem música, né? E é do caralho também esse filme. Puta que pariu. Como diria o Clarence em Amor a Queima-Roupa, né? Elvis em Jailhouse Rock era o rockabilly perfeito. Retomando aquela fala de vocês lá sobre musical ser absolutamente positivo pra cima, feel good e não sei o que lá. A impressão, né? Sim. Corrigindo, a impressão da maioria das pessoas. Exato, né? exato. Por exemplo, o cara vai esperando isso e vai assistir Rapple, de Generic Opera. Vocês já viram isso? Eu já ouvi falar, cara, mas não cheguei a assistir. Procurem assistir. Enfim, eu queria citar um que foge completamente disso, e além de tudo é uma comédia, né? Mas é uma comédia com uns toques dramáticos e ainda por cima é musical. Que é A Pequena Loja dos Horrores, né? Do Frank Oz. Sim. Que eu acho bem bacana e sob muitos aspectos, cara, eu vi criança, né? Eu achava bem deprê esse filme, até porque ele lida com violência contra a mulher e tal, o cara que é um completo loser e tal, mata pessoas. É um filme que jamais seria feito hoje, né? Vamos... É quase um filme de serial killer, basicamente. Cara. A planta que é a desculpa, né, pro negócio. Sim. Ô, Daniel, eu acho que ainda nos anos 80 ainda tinha um gás de musical, então eu acho que por isso que funcionava naquela época bastante, assim, o Fame, que nem o Alexandre falou, Footloose, assim, então eu acho que os anos 80 ainda tinha o último gás ali do musical. Sim. O Curtindo a Vida Doidado tem um número musical, né, cara? Sim, então era mais comum mesmo, e ninguém reclama, né? Não. Ninguém reclama do Curtindo a Vida Doidado. Mas também, você vê, né? Foi feito justamente para o pessoal não reclamar, porque é um número musical no meio de uma parada, que já estava acontecendo a música ali, então faz sentido, né? Levando em conta isso que a gente fala, de tipo, ele não quebra exatamente a narrativa, porque já estava acontecendo ali, então ele só entrou no meio e fez todo mundo cantar, então faz sentido dentro do que estava acontecendo. Eu acho que é essa a grande sacada, assim, eu acho que é essa a grande... Sei lá, eu vejo que as pessoas elas tendem a ter dificuldade em aceitar o que é fora do comum, né? Até por, você ver, de novo, dentro daquilo que o Marcos falou, que as pessoas esperam a trama, querem saber do que vai acontecer e acham que a música está distraindo, né? E ficam arrumando desculpas, tipo, mas de onde que tá vindo essa música, né? Como que as pessoas estão cantando e não sei o quê. Quando muitas vezes a música ela é só uma expressão mesmo, né? Normalmente o número musical dentro de um musical, ele vem depois de uma grande de um grande sentimento. Então ele vem justamente para reforçar aquele sentimento, né? Eu tinha citado Cantando na Chuva, por exemplo, mas a maior parte dos filmes de musical você pode perceber que sempre vem para reforçar algum sentimento. Então muitas vezes a gente também pode encarar que o musical ali, ele tá acontecendo na cabeça do cara. Né? Não precisa ser que aconteceu isso é
É o Tic Tic Boom lá. Eu não vi, eu tava bem afim de ver, mas acabei esquecendo. Ah, É bom? é bem legal, cara. Legal. É bem legal. O Andrew Garfield eu acho que tá muito bem no filme, viu? Show. Eu Então. lembrei dele pegando listas aqui de musicais pra comentar. Porque é o cara formulando dentro da cabeça dele ali como é que vai ser o musical. Então, cada momento que ele olha, por exemplo, ele vê uma coisa na rua, ele se inspira no negócio e projeta naquilo, cara. Ah, É. Criativo. Muitos filmes musicais eu acho que se valem disso também, né? Mas para a pessoa aceitar, para a pessoa entender, ela tem que estar aberta a esse tipo de abstração. Sim. Né? E é engraçado que Entender tem muita gente que gosta de música e não consegue se envolver, né, nisso. Pois Parece é, que são pois coisas completamente. Eu tenho que ver o cinema de um jeito completamente diferente que eu encaro música na minha vida, entendeu? Eu acho estranho. Sim. Assim. Sim, Cara, eu acho que é outra discussão. Se o Rafael tivesse aqui, ele ia falar, cara, isso é um problema, embora ele não goste de musical também, mas ele ia falar, cara, isso é um problema da maldita herança positivista na nossa educação, né? Em que coloca na cabeça das pessoas também que a arte ela tem que servir a um propósito, ela tem que retratar a vida como ela é e qualquer convite à subjetividade tem que ser rejeitado, né? Tudo tem que ser absolutamente objetivo, né? E enfim. Cinema do David Lynch, nem pensar, né? Não, nem pensar, cara. E ainda te falo mais, cara. Se algum personagem de moral ambígua ou até vilanesco vencer no final, os caras acham um absurdo, né? Pois é. Falar que cinema Na tem comédia aí que a gente assistiu, né? É verdade, cara. Quem não viu Assassino por Acaso no Prime Video, veja, viu? Espero que não tenha uma síncope, tá? Entenda a proposta do filme. Mas infelizmente é isso também, né? Não tem como a gente deixar de associar. Mas por outro lado, eu não sei, eu nunca vi, por exemplo, musical japonês, cara. Opa, tem um. Qual? Esse é não só um musical japonês, como é um filme de ação e ficção científica. Qual? Que é o Tokyo Tribe. Puta, eu não vi esse filme, cara. Do Sion Sono. É uma mistura de Akira com Amor Sublime Amor, cara. Caraca, velho, porra. Tokyo Tribe é o nome. Cara, o filme é lindo, cara. Assim, porra, o cenário é baseado no mangá, não li o mangá, tá? Então, né, dane-se. Só que aí o Sion Sono colocou o musical no meio do filme, cara. É tipo uma historinha meio Romeu e Julieta mesmo, assim. Só que é um musical rap futurista, cara. Tá, legal. Coisa que o Sion Sono ia fazer só, né? Sim. Mas fora, assim, a gente entende que o musical floresceu nos Estados Unidos por causa dessa questão de cinema espetáculo, né? Que tem que ser levado numa hipérbole por uma máquina gigantesca como é Hollywood. Representar Broadway, até o nome Broadway é pesado, né? Exato. Então eles quiseram passar pro cinema isso aí também, né? Que nem esses primeiros musicais, já que eles têm agora a gente vai ter som, é tudo muito, você vê assim, é pomposo, é tudo grande, tudo exagerado, né? Uhum. Sim, a influência da ópera, né? A gente não pode, né, esquecer o período que os musicais floresceram, né? Final ali dos anos 30, anos 40, ainda muita gente que ia para o cinema tinha inclusive o hábito de ir para o teatro e assistir uma ópera. Muito Sim, vaudeville também, né? Tem essas vaudeville, coisas, sim, né? sim. Então acho que ia muito da cultura mesmo da época fazer com que os musicais se tornassem esse sucesso que foram, né? E hoje a gente já não está mais tão acostumado a isso, então essa rejeição também acho que dá para explicar um pouco com isso. O público mudou, o público, ele, sei lá, aí vai de cada um, mas para mim deu uma piorada, né? Porque eu acho que, cara, a arte, ela vem das mais variadas formas, né? E o musical eu acho que é uma das mais completas, porque envolve tanta coisa, né? Um filme musical bem sucedido, com grandes coreografias, com grande cenografia, com músicas interessantes, com atores que conseguem também cantar e expressar tudo isso, né? Transmitir tudo isso. Pô, um filme muito mais completo do que muito filme que a gente venera, né? Que é um drama, mas que não tem um monte desses elementos tão bem costurados, né? O musical, para ele funcionar, ele precisa ter muita coisa, sabe? Tem que funcionar em vários níveis.
Então ele é muito complexo e muito completo artisticamente. Exato. Não é somente bota o cara cantando e já era, né? Bom, alguns números dá pra rolar assim, né? Outros já. Sim, mas aqueles que realmente te entram pra história e ficam na tua memória são aqueles que você percebe ali o tamanho da produção, né? Ah, de fato. De fato. Eu acabei de lembrar, cara, que até o Monty Python tem seu musical, né? O Sentido da Vida, né? Sim. Aham. Que é muito bom. Sim, sim. Eu não. É, Pode ser um filme sim. menor deles, mas eu gosto. Eu não acho que é menor, não. Eu acho muito bom. Eu acho um filme menor, só que a barra é alta. Então, exatamente. eu prefiro. É um filme menor perto da vida de Brian e o Cálice Sagrado, né, cara? Sim, sim. Mas ainda Que assim. tem o seu número musical também, né? A vida de Brian. Sim. Tem. Tá, a História do Mundo também tem, né? Do Mel Brooks. E, tem uma coisa também que muita gente. Que normalmente são as pessoas que não assistem musicais que falam isso, né? É muito teatral. Né? Nossa. E na verdade não é bem assim. Vários desses musicais que a gente está comentando aqui são cinema puro. Não dá pra você assistir o Amor Sublime Amor, por exemplo, e dizer que é muito teatral. Então, né? Aí vem o Spielberg e faz um negócio mais cinema ainda, né? Exatamente. Um movimento de câmera e tal. Que, cara, no teatro você não tem isso, né? Grease, aqueles números gigantescos, né, de Grease. Não vou. Quer dizer, vou porque a gente vai falar sobre ele numa outra oportunidade já, mas o Moulin Rouge, por exemplo. Né, é um filme extremamente cinema, sabe? Ele transborda cinema. Ele tem, sim, a inspiração no teatro, porque, claro, tem toda a questão dos cenários, né? Cenografia, mas é cinema puro, então não tem muito disso, né? É uma coisa que eu acho que tem que ser quebrada. Para quebrar esse preconceito, as pessoas. Alexandre, por exemplo, o Evita, tipo, cara, é um épico. Que nem que nem Os Miseráveis, cara. Aquilo lá é épico mesmo, assim, né? E o Evita ainda tem toda a questão de ter sido feito num outro momento, né? Que Os Miseráveis, ele tem um problema sério, né? Porque o diretor ele não deu nenhum valor para todo o trabalho da equipe de cenografia. Porque aquela mania dele de filmar as coisas. Filma os atores com a câmera na cara do ator e o cenário todo esquece, né? Dane-se. O cara gastou um dinheiro, mas vamos ficar só aqui no. Não vou mostrar, não. Vou mostrar só a cara dos caras aí. O Evita tem muita cena ao ar livre, né? Você vê que não é cenário, não. É locação mesmo, assim. Então, o Alan Parker, né? Fez Evita. Tem, assim, uma atenção muito grande a transformar aquilo ali numa experiência cinematográfica e não só no teatro filmado, né? Musical não é isso. Você pega os grandes musicais que tinham muita inspiração no teatro, não são teatro filmado. Mas também tem que ver o que leva a pessoa a falar isso é muito teatral, né? Porque às vezes me parece uma frase, uma queixa muito pré-fabricada, quando a pessoa não sabe o que falar, né? Porque... É por isso que eu falo que normalmente quem fala isso é quem não viu nenhum musical na vida, ou quem procura não ver, sei lá. E nunca foi no teatro também, né? Se parar pra pensar, porque... Exato. Simplesmente quem não gosta de cultura. Exato. É que, assim, falar teatral pra mim é a mesma coisa, às vezes, o filme é lento. Eu falei, tá, e daí? Isso é defeito agora? Porque se você tá falando teatral, você pode estar falando tipo de um tipo de atuação que está soando forçada e tudo mais, ok. Agora, se você pegar um filme, agora não no âmbito musical, mas só para a gente delimitar esse termo, né, teatral. Você pega esses filmes que se desenvolvem em um cenário só, cara, alguém pode muito bem falar, é teatral isso, mas não é um demérito, caramba, né? Então, tem isso também. É incrível isso. Aliás, você falou do West Side Story do Spielberg. Eu não cheguei a ver ainda. Todo mundo fala pra eu assistir, mas muito bom. Não sei por que eu não vi. Eu gostei bastante, cara. É muito bom. Lindíssimo. O Spielberg nitidamente é apaixonado pelo filme original, né? Ele reproduz, inclusive, esquema de cores, sabe? Tem momentos que parece que você tá vendo um filme lá da época mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue trazer uma energia pro filme que é muito contemporânea. Ele não tem cara de refilmagem, né? Exato. E ao mesmo tempo que é extremamente reverencial. Sim. Mas esses velhos, Spielberg, o Scorsese, cara,
o Clint Eastwood tá com quase 100 anos, sabe? Você vê mais energia nesses caras do que em muito diretor jovem. Ah, facilmente. E o Clint o- fez Jersey Boys, né, cara? Ah, então, pois é. Bom, o Clint ama música, né? É. Às vezes a gente esquece, quando vai comentar os filmes do Clint Eastwood, o quanto ele adora jazz, o quanto ele é envolvido com música, Sim. né? Até compõe músicas para alguns dos filmes dele. Sim. Então ele ama, assim. Até me surpreende ele não ter feito mais musicais. Porque ele fez uma cinebiografia, né? Que é do Bird, né? Sim. Que não dá pra chamar de musical, mas... Né? É que Aí o Jersey Boys é diretamente trazido da peça, né? Então, e Sim, tem sim. quebra de quarta parede. Então, esse é um filme que dá pra você falar teatral, mas não de uma forma pejorativa, né? Eu acho. E acho interessantíssimo que o cara tenha feito isso naquele momento da carreira dele, né? 10 anos atrás já tava com mais de 80 anos também. É isso que eu falo, cara. A energia desses caras é impressionante, assim. E é um negócio pra se admirar, E sabe? todo cara mais ou menos ligado, sem fazer juízo de talento, tá? Porque o cara que eu vou falar aqui não tá no mesmo pé que o Clint, que o Martin Scorsese ou que o Spielberg, tá? Mas assim, mas também é um cara ligado no cinema clássico lá daquilo que o interessa, né? Que é o Tim Burton. Também já mostrou seu apreço por isso, né? Ele fez o Sweeney Todd, o Estranho Que eu Mundo de gosto, tá? Jack. Eu gosto também, cara. Vi no cinema. Achei... Sidney Todd, inclusive, é um dos últimos grandes filmes do Burton, né? Sim, Também acho. infelizmente. Bom, Estranho Mundo de Jack, a gente não pode dizer que é do Tim Burton, né? Que é do Henry Selick, mas a ideia veio dele e tal, e as músicas do Danny Elfman lá são A Noiva incríveis. Cadáver também tem. Agora a Noiva Cadáver sim, né? A Noiva Cadáver sim. já é do Tim Burton mesmo. É. E tem as músicas também, é realmente um musical, e com números musicais muito criativos. Danny Elfman cantando um monte também. Sim, até no último Beetlejuice, né? Tem uns números musicais também e tal. É bem interessante. Ele realmente gosta disso, mas o Tim Burton é desses caras que. Sei lá, cara. Eu acho que ele tinha que se desvencilhar um pouco dos estúdios, né? Fazer um pouco mais de coisas dele. Porque ele é muito criativo, né? Mas parece que tá meio travado, né? Fazer filme pra Apple, só se for agora, né? Né? Quem sabe, quem sabe. Só antes da gente partir para nossas listas definitivas aqui de musicais preferidos da vida, a gente não pode deixar de mencionar, pelo menos mencionar, né? Tommy, do The Who, Aham. e The Wall, né? Do Pink Pois é. Floyd, né? Esses não tem como. Esses são experimentais até o talo, né? Obviamente, mas não teria como deixar fora de uma prateleira de musical na locadora, na loja, sei lá o que, né? Até se a gente quiser fazer umas menções honrosas, pode mesmo, né? Sim, à vontade, à vontade. Mas, cara, já que você falou, vai fundo. Pode começar falando aí quais são seus musicais preferidos da vida aí. Cara, eu vou ser bem óbvio, sabe? Eu vou ser bem óbvio. Não tem como fugir muito, cara. Ó, eu gosto muito do This Spinal Tap, Tá? Esse é muito legal. né? Que, pra quem não sabe, é um mockumentary, um dos primeiros aí que fala de uma banda de hard rock farofa, né? E aí vai a decadência dos caras. Esse filme é muito divertido e as músicas são incríveis, assim, também, né? Bem, tinha que citar o Mágico de Oz, claro, né? Claro. Que em questão de fantasia e aí cenografia, é tudo incrível, cara. É um classicão aí, a cores aí, né? Aí tem dois filmes aqui que eu colocaria na segunda colocação, e a gente tava falando antes da questão de diretores, né, cara? Esse cara, ele poderia fazer qualquer outro tipo de filme. O lance dele era musical, porque o cara veio de musicais, de teatro e tal, que é o Bob Fosse. Sim. E, cara, esse cara tem um talento gigante pra contar história, mano. Ele é quase um Scorsese do musical, cara. Na minha opinião, cara. Que a técnica dele é muito apurada, é muito... A montagem, a preocupação com a iluminação, eu acho um baita diretor. E Cabaré e All That Jazz, pra mim, são musicais, assim, clássicos do cinema, né, cara? Cada um na sua, uma conta sobre Cabaré, sobre nazismo, a outra sobre...
sobre a morte, né, cara? Eu acho que é um dos primeiros, eu acho que é o segundo papel da Jessica Lange, que ela tá linda no filme como a morte, né? Então eu acho um filme extraordinário, cara. E o Cantando na Chuva, né, pra ser bem clichêzento aqui. Ah, mas não tem como, né? Não Esse tem daí jeito. Porra, o filme nos anos 50, que a gente tava comentando esse negócio de, tipo, musicais que não fazem parte do mundo real, mas aqui encaixou na história perfeitamente. Só o final que aí dá uma... Como é que eu vou dizer? Dá uma pirada a mais, assim, né? Mas inserir os musicais sendo de uma forma coerente pro mundo real, eu acho incrível também, cara. Então, não tem, é meio clichêzento, mas enfim, é isso. Vai lá, Alexandre. Então, infelizmente é clichê, tá no meu também. Cantando na Chuva é gigantesco, é um filme que eu acho até obrigatório. Não É só engraçado, né, cara? É uma comédia Nossa, ele é engraçada muito mesmo, engraçado, cara. as músicas são muito boas. Aliás, né, essa lista aqui eu não tô colocando ordem de preferência, não. Vai tudo, né? Pra mim, tudo na mesma colocação. E todas elas, assim, são filmes que, pra mim, conseguem fechar todos os checks, né? Do checklist, assim, do que funciona. Que é a qualidade das músicas, a cenografia, a coreografia, os atores, né? O carisma de tudo. E Cantando na Chuva, pô, é o exemplo máximo disso tudo. As músicas são muito boas, o carisma do elenco é absurdo, né? As coreografias são fantásticas, a cenografia é fantástica, tudo que é feito no filme, assim, você percebe muito cuidado, muito carinho mesmo pelo que estava sendo feito ali. Aí o outro é até interessante porque também é clássico, né? Também é um tanto quanto clichê, e também tem o Gene Kelly, que é o Sinfonia em Paris, Legal. que tem coreografias incríveis, tem uma história extremamente cativante, as músicas são muito boas também, e eu acho que esses dois, assim, para quem quer conhecer o musical clássico, né, desse período fértil de Hollywood para musical, Sinfonia em Paris e Cantando na Chuva, eu acho que são fundamentais. Cantando na Chuva ele é fundamental para cinema e ponto, né? Porque é um dos filmes mais emblemáticos do cinema norte-americano. Para ser um pouquinho mais recente, porque parece que minhas escolhas são bem antigas, tá? Moulin Rouge, do Baz Luhrmann, que é um filme que ele une tudo isso e ainda tem músicas que não são exatamente compostas para ele, né? Tem utilização de músicas ali que são músicas pop e tal, e que, nossa, é um filmaço. Eu acho que ele consegue cativar o público da época, pelo menos ele cativou muito. Era um filme muito pop, e eu acho que o Baz Luhrmann faz isso Ô, Alexandre, brilhantemente. assim, eu sei que o Daniel não gosta tanto do filme, mas eu acho assim que é um filme que meio que resgatou um pouquinho o musical, né? Resgatou, ajudou a trazer, apesar que, assim, né? Já tínhamos outros musicais ali. Mas esse aí fez burburinho, né? Assim, que é um Fez. musical mais Fez de pessoas cantando, mas Fez. Se a gente pegar, Assim, por exemplo, o Moulin Rouge é de 2000, né? É isso mesmo? Não, 2001. 2001. É 2001. Chicago veio depois. Chicago veio depois. Ele realmente abriu as portas para um renascimento dos musicais. Em vários sentidos. Assim, o Chicago é de 2002. Aí, 2004, teve o Fantasma da Acho Ópera. até que a vitória do Chicago é por causa do Moulin Rouge, sabe? Tipo, voltou o musical, vamos premiar esse aqui então. Parece que tá voltando, então vamos, né? E ajudou muito a trazer de volta. E o musical, que ao mesmo tempo ele respeita muito as convenções do musical clássico, sabe? Ao mesmo tempo que traz isso para uma visão mais contemporânea à época, né? Começo dos anos 2000. A gente está falando de 24 anos. Caramba. Enfim. Inclusive você citou Cabaré, né? Que tem a Liza Minnelli. A gente falou de New York, New York em algum momento aqui do podcast também, acredito. E eu acabei esquecendo, a Sinfonia em Paris é do pai dela, né? Sim, sim. Era isso que eu ia falar. E até tava estranhando que o Vincent Minnelli não tivesse aparecido nessa discussão, né?
Até tem que ia falar, cobrar isso, cara. Pois é. Embora eu não seja muito fã do cara, não tenha marcado assim minha vida com algum trabalho dele, mas deveria ser citado e foi, né? Sim. Aí, para continuar, tem um outro que o Marcos já falou também, que é o Mágico de Oz. E aí eu deixei legal. anotado um adendo, que se alguém falasse do Mágico de Oz, eu ia jogar o Mary Poppins na lista também. Uhum. Então, Legal. E fica eu acho essa- melhor que Noviça Rebelde, cara. Porque você Olha, vê eu a tô- história é bem parecida, cara. eu também gosto mais do Mary Poppins. Ele é mais divertido também, assim, ele é Sim, eu também extremamente acho. mais lúdico e tal. Eu gosto, inclusive, da continuação. Eu achei a continuação digna. Achei bem interessante. Recente, né? Uhum. E um que, cara, talvez esse seja o meu preferido. De todos esses que já são meus preferidos, talvez esse seja o meu preferido, porque é um dos filmes mais bonitos esteticamente que eu já vi na vida. Foi inclusive referenciado visualmente pelo Coringa 2, né? Os Guarda-Chuvas do Amor, do Que Jacques legal. Demy. Que, nossa senhora, tem música do Michel Legrand. O filme é E tem a fabuloso. Catherine Deneuve, ponto. E tem a Catherine Deneuve, lindíssima. Né? E, cara, esse filme. A pessoa, pra mim, quando fala que não gosta de musical, como que uma pessoa não pode não gostar de um filme como Os Guarda-Chuvas do Amor, que é belíssimo, sabe? Tem tudo nesse filme. O filme te emociona, você termina o filme despedaçado, de certa forma, mas ele eu acho que eu tinha falado, né, que como que o musical consegue trazer tanta coisa, né, trazer arte para tantos níveis. E esse filme faz isso lindamente, assim, é um dos grandes clássicos do cinema também. E ele é pouco citado, se a gente for ver. A gente cita muitos filmes norte-americanos, né, quando vai falar de, de cinema musical e tal, mas o Guarda-Chuvas de Amor, o filme francês, e que é igualmente, ou até superior a muito filme americano aí, muito filme de Hollywood. Eu nunca vi. Eu vou aproveitar, vou correr atrás agora que você falou. Pô, assista. Nossa, assista, porque, pô, a trilha sonora do Michel Legrand é um negócio absurdo. Uhum. Absurdo. Bom, sou eu agora? Vamos lá. Ah, vai lá. Queria fazer. Bom, eu já tinha falado lá no meio, mas vou repetir, tá? A gente já fez as menções do The Wall e do Tommy do The Who, né? Que são experiências diferentes, tá? Mas Daniel só agora pra- vai falar 8 Mile. Não, pior que não. Mas eu gosto, viu? Mas eu gosto. Ah, legal. Curtis Hanson, cara, muito bom esse filme, cara. Não, esse filme é legal mesmo. E foi um filme assim que eu falei para um amigo meu, ele falou, cara, se você tá me mandando assistir esse filme, eu acho que eu posso assistir tranquilo, porque eu sei que, assim, é o tipo de música que não te interessa. Mas se você for lá e gostar, é porque o filme é bom, cara. Queria fazer, bom, relembrar, nós falamos dos filmes do John Carney. Quem não viu, veja os dois. O Once, apenas uma vez, e o mesmo Se Nada Der Certo. Que o primeiro é mais musical, assim, no sentido mais de gênero da palavra, mas o outro também é bem legal. Também tem a música, assim, como pilar da narrativa. Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma. Iria deixar registrado aqui. É um filme muitíssimo interessante também. A gente falou de algumas pérolas aí da década de 70, eu mesmo tenho uma no meu top 5 aqui. E assim, o cinema dos anos 70 é aquele negócio, né? Tava revisitando o clássico e dando uma roupagem mais moderna para a época. Esse é um dos casos assim que é o tipo de filme que eu falo, mesmo que você não goste, se você curte cinema, você não vai achar que você desperdiçou seu tempo, porque é um filme realmente assim diferente, né? Acho que nenhum filme do De Palma, quando você termina de assistir, mesmo você não gostando do filme, você sente que você desperdiçou seu tempo, porque você aprende muito sobre cinema assistindo os filmes do De Palma, né? Mesmo não gostando. Isso é verdade, concordo plenamente. Bom, mas vamos lá, minha lista, não tem como fugir do clichê, tá? Então eu tenho Cantando na Chuva também na minha lista, sabe? É um filme incontornável para quem gosta de musical, seja lá qual for a tua profundidade de conhecimento no musical, Cantando na Chuva tá ali de alguma forma, então, enfim. E de cinema, né? Porque ele tá falando de cinema também, é um filme que fala sobre Exatamente. cinema, então não tem Exatamente.
Assim, até quem gostou de La La Land, né, e não viu Cantando na Chuva, putz, vai lá que, sabe, enfim, não é pela comparação, tá? Mas é pra ver que tem muita coisa do La La Land que foi inspirada em Cantando na Chuva, obviamente, e assim, sim. pode ir lá e ver o negócio feito melhor, né, de um jeito ou de outro. West Side Story, o original, porque eu não vi a refilmagem, tá? Porque é um filme que, né, eu vi quando eu tinha, acho que uns 14 anos e tal. Porque eu tinha visto a cena do número do América. Da música América, né? No programa Cinemania, da Manchete. E aí eu falei, pô, é legal, vou alugar e vou ver, né? Assim, gostei demais, me marcou. Vi poucas vezes na vida, mas é um filme que, por conta da sua grandiosidade, por conta das suas coreografias, ele tá na minha cabeça de alguma forma, assim, toda hora eu lembro, porra, preciso rever, então isso é um excelente sinal, né? Passou no teste da memória, assim, de alguma forma. Irmãos Cara de Pau, eu preciso colocar minhas memórias afetivas aqui, mas Irmãos Cara de Pau, ele é um grande filme, sabe, mesmo que é discutível estar numa lista de musicais ou não, mas ele é um filme que eu tenho que colocar aqui o tamanho meu amor por ele. All That Jazz, né, o show deve continuar aí, que foi um dos primeiros filmes que a gente citou quando a gente abriu esse papo lá com a citação do Robert McKee. É um filme desgraçado, é um filme, assim, mais uma pérola, né, dos anos 70 que a gente traz aqui. Bob Fosse, realmente e uma grande atuação do Roy Scheider, se não a melhor atuação dele, né, na minha humilde opinião. Atuação da vida do cara. E pensar que depois o cara em 2004 já tá no Justiceiro do Thomas Jane, né? Beleza. Fazer o quê? Ele fez coisa pior, viu? Tipo o quê? Pega a filmografia. Bom, tudo bem que é do mesmo período ali, mas pega as coisas que ele fez no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Apareceu umas coisas assim que, pô, o Justiceiro do Thomas Jane é até bom, perto Até porque ele morre logo, né? Não, ele, coitado, né? Ali no Justiceiro ele nem tava muito bem, na verdade, dá pra ver que. Pagando o boleto, né? Não tem jeito. Não fala mal desse filme, não, eu acho esse filme legal. O Justiceiro Thomas Jane, isso aí eu gosto. É um papo para um outro podcast, então. Pô, é melhor que muito filme de herói que a gente viu nos últimos 5 anos. A barra é baixa, meu amigo. Eu gosto dos três filmes do Justiceiro. Pronto, tirei isso do meu peito, pronto. Olha só! Cara, dos três, esse aí é o único que eu acho desprezível, de fato. Justiceiro ou musical, nós vamos ver. Pode crer. Seria bacana. Seria bacana. Só com heavy metal. Por último, vou me render totalmente à memória afetiva, mas nem tanto, e vou justificar. Popeye, do Robert Altman, tá? Porque pode ter problemas em termos de condução narrativa? Pode. Mas em questão de cenografia e números musicais, eu acho ele muito bom. Continuo achando, sabe? Tem... Cara, eu acho ele extremamente criativo. Sim, demais. É um daqueles filmes que as pessoas não estavam preparadas para ele. Né? Eu acho sim, até porque você tem 1000 problemas de produção, né? Você vê o Altman morreu querendo matar o Robert Evans por causa desse filme. Ele é um filme que também não se decide para qual público ele vai, porque ele tem algumas coisas que são adultas demais para aquilo, e são coisas que, se tirasse do filme, elas não fariam a menor diferença para a narrativa, né? Tipo aquele número na corrida de cavalos, né? Que é os cavalinhos de mentira. Você tem um bordel funcionando logo ali do lado, né? Então, você pensa, tudo bem, é um bagulho bacana pra gente, cara, mas pra criança, sei lá, né? Não pega essa parada. Sei lá, né? São umas escolhas estranhas também, né? Eles queriam realmente um filme infantil mesmo. Então, é um filme da Disney, né? Mas chamar o Altman pra fazer aquilo naquele momento é estranho também, né? Eu acho. Pois é, cara. O Altman, mano, o Robert Evans produzindo esse filme já é estranho, né? E o Altman dirigindo é mais ainda. Mas no geral ele tem coisas muito bacanas, a caracterização, as canções. Porra, eu tive um vinil importado desse filme, cara. Então, fica aí a minha
a minha lembrança do Popeye, que é um filme que mora no meu coração, mas que ele não é só memória afetiva, ele tem grandes qualidades como musical. Pode falhar ali uma coisa aqui, outra ali, mas como musical, é igual a discussão que a gente teve sobre terror num episódio anterior aqui, falar que assim, pô, é possível que um filme de terror, se você for avaliar somente o terror, ele seja melhor que outro, que num geral, como filme, ele é melhor. Né? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que o Popeye, ele entra, no quesito musical, ele entra nessa mesma categoria. E, enfim, aqui eu passei a régua, fechei a conta da minha lista. Mais alguma consideração, senhores? Eu queria. Manda. Ó, menções honrosas, já que, né, ó, adorei o Rocketman, tá? Adorei o Rocketman. Filme bem legal, filme bem legal mesmo. Dos musicais novos é o que eu mais gosto. Pra quem quer se deprimir, o Dançando no Escuro, né, do Lars von Trier. É um musical, né? E, assim, eu queria citar dois musicais que até não são tão famosos assim. Um é aquele Ridwin, Rock, Amor e Traição. Não sei se vocês assistiram esse filme, que é o cara que ele quer mudar de sexo, já que Emília Pérez tá aí na moda, né? Tem na caixa da Versace, ele tava no catálogo do Max até um tempo atrás, cara. Eu vi esse filme. É bem legal. É bem legal. É bem legal. É bem legal. E tem também o Cannibal, The Musical, não sei se vocês assistiram esse filme, que é do Trey Park. Não, é um filme da Troma. É um filme da Troma. Do Trey Parker, que é o criador do South Park. E, cara, é estranho, porque é um musical que conta uma história real de canibalismo que se passou no Western americano. Caraca. Cara, é bizarro o filme. Assim, aquele Team América, o Team América também era musical, né? Ah, sim, verdade, verdade. Exatamente, cara. Não sei se tem mais alguma coisa assim, mas assim, gosto muito também musical de bandas, por exemplo, ou de cantores, que nem eu falei, né? A Balada do Homem Comum, eu acho que deve ser citado, né? Uhum. Dos irmãos Coen, e também o The Commitments, né? Que também é outro filme do Alan Parker. O Alan Parker também. A gente tava esquecendo do. Olha só, já abrimos outra aba na conversa aqui, né? Tava esquecendo Poucas e Boas do Woody Allen, né? E todo mundo. Como é que é o. Ô, caramba. Tudo que você quis dizer. Como é que é? Não. Ele tem outro. O Poucas e Boas é bom, mas o Woody Allen também tem outro. Todos dizem eu te amo. Todos dizem eu te amo. Todos dizem eu te amo. Isso, muito bom. Isso. E a gente. Olha só um outro que eu lembrei. Existe também paródia de cinebiografia musical, que é aquele Walk Hard, né? Que é sátira do Johnny June. Já viram esse filme do John C. Reilly? Então, eu não assisti, mas eu sei qual que é. Então, é bem interessante também. E o Tenacious D, né? A gente tava indo embora sem falar, né? Sim. Uhum. Muito Enfim, bom. então acho que acabou aqui. A gente termina aqui sem cantar e sem dançar, que a gente já tá cansado, né? Então não vai ter número. A essa hora da noite, numa plena segunda-feira, não vai rolar. Pois é. Então a gente agradece vocês que ouviram nossa voz maviosa até aqui. Se você curtiu aí nosso papo, dá uma estrelinha bacana aí, avalia legal a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. Se tá ouvindo pelo YouTube também, segue a gente aí, comenta, dá um joinha aí no vídeo. E fora isso, segue a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, onde é @formiga.elétrica. A gente tá no X, a gente tá também no Blue Sky, e se quiser mandar um e-mail para nós, podcast@formigaelétrica.com.br. Então é isso, a gente se despede aqui. Daniel Fontana, Marcos Damiani Lobo do Cinema Aventura. Aliás, quem não conhece o Cinema Aventura, corre lá que é muito louco, muito bom. E é isso aí. Valeu, Daniel, novamente o convite, retornando aqui no Formiga. E, como o Daniel disse, se vocês quiserem ver mais da gente, porque o Daniel tá lá, o Alexandre também tá indo bastante lá, então vamos lá no Cinema Aventura. Valeu, hein? É isso aí, agradecendo também a presença aí, que depois de um longo hiato, apareceu aqui novamente Alexandre Luiz do Cine Alerta, que também é um outro veículo maravilhoso para você que gosta de cinema. Então, Alexandre, obrigado por ter vindo aqui cantar conosco. Eu que agradeço pelo convite. O Cine Alerta, inclusive, tá num pequeno hiato, a gente volta logo logo. E tem podcast lá no Cine Alerta sobre musical. A gente fez um sobre musicais clássicos. A gente discutiu algumas coisas que
acabamos discutindo aqui também, mas num outro momento, né? Tinha acabado de lançar o La La Land, então a gente foi embalado na febre que foi o La La Land na época. Então quem gostou aí dos que eu comentei aqui e tal, ouve lá o Cine Alerta, só procurar no Spotify, nos agregadores de podcast aí que a gente tá lá. Temos um programa sobre musicais lá também, bem interessante. Show de bola. Então é isso. Falou! Até mais!